cortes do céu, tribunal celestial. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar nos meus caminhos, permanecer fiel e cumprir o meu serviço, então você também governará a minha casa e terá controle sobre os meus tribunais. E eu lhe darei livre acesso à minha presença entre esses que estão aqui. Zacarias capítulo 3, versículo 7, versão internacional amplificada. O inimigo é um legalista e ele tem obtido permissão ou direito legal para agir e operar contra a humanidade. Adão e Eva deram a ele esse direito inicial. A única e verdadeira autoridade que existe é a de Deus, e Ele nos deu essa autoridade para usarmos como seus filhos. Nós podemos acabar dando essa autoridade, que é nossa por direito, ao inimigo de nossas almas. Ele age através das portas do nosso ser, através do controle. Para removermos isso, precisamos remover primeiro qualquer direito legal ou legalidade de nossas vidas. Direito legal é um termo judicial. Nós precisamos usar o sistema legal judicial para lidar com as ações dos espíritos familiares, que têm agido contra a nossa linhagem desde as gerações passadas. A oração ou ministração deve ser vista como um processo legal, judicial, e não como uma forma de entrar em guerra. O próprio Jesus usou uma analogia em relação à oração. Na parábola do juiz injusto, em Lucas 18, ele se refere à oração como uma petição ao juiz por justiça. Precisamos entender que há coisas nos reinos celestes que funcionam de forma parecida como é aqui na Terra. Na verdade, tudo que existe aqui na Terra foi criado a partir de um desenho, um projeto que alguém viu no céu. O Pai permitiu que fosse assim para que possamos ter um entendimento maior. Então, vamos usar o exemplo de como funciona o sistema judicial daqui da Terra como uma ponte para o sistema judicial dos céus. Como é organizado a corte, o tribunal? Na bancada é onde o juiz se assenta. Em um lado direito é onde fica o acusador e no lado oposto o acusado, juntamente com o seu advogado. As testemunhas ficam em seus lugares na galeria. Nas cortes do céu, Deus é o juiz, Jesus é o nosso advogado, nós somos a parte acusada, o acusador são os espíritos familiares e as testemunhas são os 7 espíritos de Deus, nossos anjos e etc. Vamos ver com atenção a passagem de Zacarias 3 na versão amplificada. Então o anjo guia me mostrou Josué, o sumo sacerdote, representando o Israel desobediente e pecador, diante do anjo do Senhor e Satanás em pé à direita de Josué como seu adversário e acusador. E o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreenda. Ora, vê este homem? Não parece um pedaço de lenha meio queimada, recém-saído do fogo? Ora, Josué estava vestido com roupas sujas, de causar náuseas, e estava diante do anjo do Senhor. Ele falou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai dele as vestes sujas. E ele disse a Josué: veja, fiz com que a tua maldade fosse tirada de você, e vou vesti-lo e embelezá-lo com ricas vestes de perdão. E eu, Zacarias, disse: coloquem-lhe um turbante limpo na cabeça. Então eles colocaram um turbante limpo em sua cabeça e o vestiram com ricas vestes, e o anjo do Senhor estava por perto.
E o anjo do Senhor solenemente e fervorosamente declarou a Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar nos meus caminhos, isto é, permanecer fiel e cumprir o meu serviço, então você também irá governar a minha casa e tomar conta dos meus tribunais. E eu te darei livre acesso à minha presença entre esses que estão aqui. Outra passagem que se refere ao sistema judicial do céu está em Lucas 18. Jesus estava contando aos discípulos uma parábola para deixar claro que em todos os momentos eles deveriam orar e não desistir e nem desanimar, dizendo: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não tinha respeito nem mesmo com o homem. Havia uma viúva desesperada naquela cidade e ela sempre vinha até ele e dizia: dê-me justiça e proteção legal contra o meu adversário. Por algum tempo ele não quis, mas depois disso disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem respeite aos homens, ainda porque essa viúva continua a me incomodar, eu darei a ela justiça e proteção legal, para não acontecer que por fim venha me aborrecer ainda mais. Então o Senhor disse: ouça o que diz o juiz injusto. Porventura, Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Digo-vos que Ele os defenderá e vingará rapidamente. No entanto, quando o Filho do Homem vier, ele encontrará esse tipo de fé persistente na terra? Vemos nessa passagem, com essa versão bem clara, que Jesus relaciona a oração ao sistema judicial. Vemos que em nenhum momento a mulher se dirige diretamente ao seu adversário. Ela entende a importância de obter um veredicto final em seu favor. Deus então concede a sua vitória rapidamente. Será que ir apenas uma vez nas cortes é suficiente? A história de Jó nos mostra o quanto ele foi persistente. No capítulo 23 do livro de Jó, a versão A Mensagem e na nova tradução Viva Internacional, diz assim: ele disse: não estou desistindo, estou mantendo a minha posição. Minha reclamação é legítima. Se eu soubesse onde encontrar Deus, iria ao seu tribunal. Eu explicaria meu caso e apresentaria os meus argumentos. Meu juiz me absolveria definitivamente de todas as acusações. A oração tem sido frequentemente vista no contexto da guerra espiritual. Jesus coloca a oração em um contexto de receber o veredicto ou um julgamento em seu favor. A oração deve ser vista como um processo judicial. Quando oramos nesse contexto, direto das cortes do céu, recebemos autoridade. A justiça e a retidão são as bases do seu trono. Amor e fidelidade precedem a tua passagem. Salmos 89, versículo 14. Existem padrões absolutos que são definidos por Deus. Tudo o que Deus faz vem da natureza de quem Ele é, justo. Deus está interessado em que as coisas aconteçam do jeito certo e que a justiça seja entregue à sua criação. Justo e reto é quem Ele é, e não apenas o que Ele faz. Ele mesmo tem um trono que é de onde Ele governa. O seu governo é baseado na retidão e na justiça. Justiça é um termo judicial. O reino de Deus é onde está o seu governo e onde o seu reino é administrado. O seu reino está nos reinos celestiais. Dentro de nós e através de nós, podemos liberá-lo em toda a ordem criada. Todo mundo já foi roubado de alguma forma, já passou por situações de injustiça. Algumas das áreas que fomos roubados são cura,
destino, herança, sonhos e etc. Os avivamentos passados foram prematuramente atacados e finalizados. Nações que eram para ser prósperas têm lutado contra a pobreza. A igreja em si não tem andado em poder como na era dos apóstolos. Tudo o que vive fora da vontade de Deus deve ser uma injustiça para nós e com certeza não é certo aos olhos de Deus. Todos nós temos sido roubados em muitas áreas. Mas os livros do céu estão abertos e Deus está confirmando veredictos em favor dos seus filhos. A sala do tribunal já está programada em nosso favor, porque o juiz é o nosso Pai e Jesus é o nosso advogado. A palavra de Deus é a nossa testemunha e o nosso decreto do direito. Todos nós podemos acessar o tribunal, independentemente de quão pecaminosos ou impuros nos sintamos e quais sejam os trapos imundos que estejamos vestindo. Você não tem que se limpar primeiro para então ir ao tribunal. Você vai ao tribunal do jeito que você está e lá você será limpo. Nós vimos na passagem de Zacarias que Josué, mesmo sendo um sumo sacerdote, não estava limpo quando foi para as cortes. Ele recebeu novas vestes do seu pai, como aconteceu com o filho pródigo. Como uma representação do perdão, o nosso ser é lavado pelo sangue de Jesus, que é o único que nos faz justos. Josué também recebeu um novo turbante que representa a mente de Cristo. Quantas promessas já nos foram roubadas, somente porque não tomamos posse dos nossos direitos legais. A promessa que Deus fez a Josué e serve para nós também é que nós não iríamos apenas ao tribunal para pleitear e enfrentar as acusações, mas que se vivermos da maneira que Ele deseja para nós, podemos supervisionar os assuntos do tribunal e tomar decisões em nome do nosso Pai. O governo dos reinos do reino está disponível para nós, como uma promessa em Cristo. Nós podemos governar e reinar e ser parte do sistema judicial de Deus. Nós podemos usar o sistema judicial para remover a autoridade que foi concedida ao inimigo. Podemos usar também o sistema da corte para receber autoridade para trazer o reino do céu para a terra. Como aconteceu com Jó, os nossos inimigos estão nos observando, apenas procurando uma oportunidade para usar contra nós o que nós fazemos, falamos e pensamos. E isso se refere não somente a nós como um indivíduo, mas a uma família, cidade ou nação. Ele está sempre pronto para acusar. Foi na corte onde Satanás foi pedir a Deus a permissão para tocar em Jó. Mas porque Deus não recusou a permissão, mas permitiu que Jó fosse tocado em tudo, menos que lhe fosse tirado a vida? O tribunal no céu opera em um sistema de direito legal. Vamos ver um exemplo ainda na história de Jó. Exatamente aquilo que eu mais temia desabou sobre a minha cabeça, e o que mais me dava medo veio me assombrar. Jó, capítulo 3, versículo 25. Com os discípulos não foi diferente. Em Lucas, capítulo 22, versículo 31 e 32, diz: Simão, Simão, Pedro, ouça, Satanás exigiu permissão para peneirar todos vocês como grãos, mas tenho orado especialmente por ti, Pedro, para que a tua fé e confiança em mim não desfaleça, e você, depois de voltar para mim, fortaleça e apoie seus irmãos na fé. Vemos que os discípulos poderiam ter sido destruídos nas mãos de Satanás. Mas onde ele foi pedir permissão a Jesus? Nas cortes, onde não só ele, mas outros espíritos pedem permissão para fazer as coisas na terra, inclusive para nos afligir em nosso caminho.
Tudo isso somente é possível por causa das legalidades que nós damos. Nossas palavras, nossas crenças, nosso comportamento e atos da nossa linhagem geracional. A questão é que nós não estamos indo para a corte dos céus e apresentar o nosso caso e tratar com as acusações contra nós. É por isso que muitas vezes as orações não são atendidas como o esperado, porque estamos fazendo as coisas do jeito errado. Temos que ir direto na raiz e entender como realmente funcionam as coisas nos reinos celestes. Tudo no governo do reino de Deus é muito bem organizado. Precisamos aprender como nos mover nesse reino para obtermos sucesso em cumprir o nosso destino. No sistema legal da corte funciona à base de protocolos. Você pode procurar em um dicionário o significado dessa palavra e então você terá uma base do que isso significa. Precisamos entender a nossa situação legal perante o tribunal e o nosso direito. Precisamos saber como permanecer cobertos pelo sangue de Jesus, pela palavra de Deus e pelo amor de Deus na nova aliança. Jesus está legalmente treinado e habilitado para nos representar na corte. Então, se você cair em pecado, Jesus pode lhe representar na corte e o seu perdão é garantido, porque ele já levou sobre si toda a punição. Todo o sistema judicial já está programado em nosso nome. Todos estão à nossa espera. Ele é baseado na cruz e no sangue de Jesus, que é um registro celestial eterno. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 13 ao 15, diz: Estando você morto em seus pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus te deu vida juntamente com Cristo, nos perdoando de todos os nossos pecados, e tendo cancelado o certificado de dívida consistindo em decretos legais contra nós e que nos eram hostis. E este certificado ele separou e removeu completamente, pregando-o na cruz. Quando ele desarmou os governantes e autoridades, aquelas forças sobrenaturais do mal operando contra nós, ele fez deles um exemplo público, exibindo-os como cativos em sua procissão triunfal, tendo triunfado sobre eles através da cruz. Versão amplificada. Filipenses 3, versículo 9, diz: E nele ser encontrado, não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Nós, então, permanecemos nessa justiça. Satanás faz acusações contra nós dia e noite, mas ele não tem autoridade real, apenas aquela que nós damos a ele. Ele já foi vencido por causa da vitória na cruz. Nós devemos usar o sistema legal das cortes para aplicar essa vitória em nossas vidas. Você pode fazer uma petição, um requerimento, uma súplica quando entrar na corte. Através de ir lá, a justiça será executada, a liberdade da escravidão, e acontece também o divórcio e separação das fortalezas de comportamentos e fortalezas mentais. A causa que levamos diante de Deus deve estar baseada nos preceitos, estatutos e leis de Deus. Os preceitos é a natureza de quem Ele é, um justo juiz, mas também um pai de amor. Os estatutos são protocolos e princípios de retidão e justiça. Leis são a revelação da verdade revelada em sua palavra e promessas. Use a verdade para preparar o seu caso. Baseie a sua petição de acordo com as promessas de Deus, que estão acima de toda injustiça que tenha ocorrido em sua vida. Se Deus tem falado profeticamente para a sua vida, quais promessas Ele tem feito a você? Nós podemos fazer súplicas
ou declarações na corte, diante daquilo que ele tem falado conosco. Precisamos conhecer a Deus e quem Ele é para que isso aconteça de forma efetiva. Um exemplo de súplica. No Salmo 23, versículo 3, diz: Ele me guia no caminho da justiça por amor do seu nome. Aqui você pode suplicar a honra e a glória do nome de Deus. Declare o relacionamento com Deus para você. Ele é o seu Criador, Pai, Ajudador, Redentor, Irmão, Co-herdeiro, Salvador. Suplique os atributos de Deus, que é justo, compassivo, fiel, mantedor de aliança, misericordioso, adorável e gentil. Declare o sangue de Jesus derramado em misericórdia e amor. Nós permanecemos na corte do céu pelo sangue de Jesus. Nós declaramos a obra finalizada na cruz em concordância com a vontade de Deus e a sua glória. Declaramos a palavra de Deus e as suas promessas. Você deve citar as promessas de Deus de forma reverencial, porque você está diante dele. Davi foi diante de Deus para que ele cumprisse as suas promessas. Lembre a Deus das suas promessas. O que acontece nas cortes? Não tente defender a si próprio, argumentar sozinho através da justiça própria. Na cruz é onde se trata a questão do pecado. Todo julgamento e justiça já foi executado em Jesus. Dessa forma, permanecemos justos, sem culpa, vergonha ou condenação. Diante das acusações do adversário, nós temos que concordar, porque em nós mesmos não há justiça. A verdadeira autoridade vem do sistema legal do reino de Deus, o seu veredicto. O veredicto é anunciado e registrado, sendo escrito no papel. Dependendo do tipo de causa, isso diferencia os tipos de papéis. Tem papéis específicos que declaram a liberdade, outros para a separação e divórcio das negociações com as trevas. Esses papéis são como rolos, pergaminhos, que declaram a mudança da situação injusta. Depois de receber o veredicto, nós precisamos nos comprometer e agir em fé. E se for preciso, mudar a maneira de agir na terra, o cumprimento do veredicto, ou seja, a mudança da situação, depende de nós também cooperarmos com a palavra de Deus. Todo o processo de envolver a corte do céu acontece pela fé. Usamos a nossa imaginação como uma porta para entrar. É o Espírito Santo quem nos guia e nos ensina cada passo que devemos dar. Não existe uma regra específica. Cada pessoa pode ver de forma diferente. Apenas começamos com uma base, e nas próximas vezes o Espírito Santo pode te guiar de uma forma diferente. O resultado final sempre será o mesmo: a vitória na cruz. Devemos honrar e respeitar o juiz, o advogado, os anjos e a nuvem de testemunha. Não devemos agir com impaciência, de forma raivoso, frustrado ou nas cortes, mas sim em gratidão e louvor. Precisamos admitir o pecado, se arrepender, renunciar e pedir a Deus a limpeza com o sangue de Jesus. Vamos entrar nas cortes agora. Pai, eu entro nas cortes do céu. Eu entro coberto pela palavra de Deus, pelo sangue de Jesus e pela cobertura do seu amor. Pai, eu confesso que tenho pecado. Nesse momento, fale com detalhes o que você sente como acusação. Eu aceito a responsabilidade para essa área, confesso que dei abertura ao pecado, eu tomo como responsabilidade minha, e eu me arrependo e renuncio esse comportamento ou mentalidade. Eu chamo meus acusadores para estarem diante dessa corte. Exponham suas acusações. Ouçam todos os espíritos demoníacos que têm acusado essa área da minha vida. Eu concordo com meu adversário
eu tenho andado em pecado, pois aquele que diz que não é pecador é um mentiroso. Eu peço a você, Pai, me julgue de acordo com a cobertura do seu amor e do sangue de Jesus em minha vida. Julgue isso em mim e destrua com todo o jugo e poder desse pecado em minha vida. Eu peço divórcio, separação dos papéis de influência para isso em minha vida. Me separe totalmente disso, me julgue, que a minha mente seja consciente, que eu reconheça rapidamente quando os padrões de pecado quiserem voltar. Eu sou livre, eu tomo o seu veredicto de liberdade para a minha vida. Eu coloco esses papéis em meu coração, eu volto para a dimensão da terra para administrar a justiça no mundo ao redor de mim e em toda circunstância da minha vida pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Devemos conhecer a nossa identidade como reis e sacerdotes, com direito a livre acesso nos reinos celestiais. Temos que conhecer a nossa autoridade como filhos, o nosso chamado. Devemos continuar praticando entrar e sair dessas dimensões. Lembre-se que nós acessamos os reinos celestiais pela fé.